Desejo a todos vocês saúde, graça e paz. Histórias que o Natal contou. Hoje, dia 24 de dezembro, é véspera de Natal. Geralmente é quando nós celebramos o Natal nas nossas casas, com nossas famílias. É a noite do jantar esperado, a troca de presentes, as luzes do pinheiro e as tradicionais canções natalinas. Lembro-me que, como crianças, nós recitávamos as poesias como uma espécie de ensaio para o grande culto natalino na igreja no dia seguinte. Parece que o Natal era mais Natal nessa noite do dia 24. Lembro que na Igreja Batista Central era o Natal do Sós. Nessa noite nós reuníamos todos os que estavam sem as suas famílias, os universitários que estudavam em Porto Alegre e não puderam viajar para os seus estados, e sempre foi um encontro natalino cheio de significados. O Natal era mais Natal nessa noite. Como pastor da igreja na época, eu sempre celebrei os domingos de Advento. E sempre tinha um tema que eu distribuía nos 4 domingos que antecediam o Natal. No ano de 1996, por exemplo, abordei os tradicionais cânticos bíblicos do Advento. O Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, o Cântico dos Anjos e o Cântico de Simeão. O Cântico de Simeão é o único que acontece depois do Natal, no dia em que os pais de Jesus, seguindo a tradição judaica, foram para Jerusalém, a fim de apresentar Jesus no templo. É chamado de o dia da dedicação de Jesus. Creio que aprendemos a fazer isso também nas nossas igrejas, com a apresentação e dedicação das nossas crianças. Mas aqui vem a história que o Natal contou. Dei-lhe o seguinte título: O dia em que o vovô pegou Deus no colo. E literalmente essa é a verdade e está descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25. E diz assim: Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que, antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. E então, guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo.
quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. E Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste ao teu servo, e já podes deixar que eu parta em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse, e desta maneira os abençoava. Tudo que o vovô Simeão queria ao longo da sua vida era ver com os seus próprios olhos o cumprimento das promessas de Deus em relação à vinda do Messias, pois chegara o dia. E ele não só viu o menino Jesus, como segurou o Deus encarnado no seu colo. Lembro que, na prática, num momento do culto, quando havia a apresentação e dedicação de alguma criança, no meu tempo de pastorado, eu sempre as pegava no colo e então dizia algumas palavras para a família, para a igreja, e orava, abençoando e dedicando aquela criança ao Senhor. Mas em alguns momentos, quando a criança me era entregue no colo, saindo do colo da mãe, algumas crianças choravam. E para evitar isso, eu comecei a fazer essa dedicação sem pegar a criança no colo. Foi quando, numa ocasião, uma irmã grávida, prestes a receber o seu bebê, disse para mim: pastor, quando a minha criança nascer e ela for dedicada e apresentada à igreja, eu quero que o senhor a pegue no colo e ore por ela. Verdade. Que tal celebrar este Natal com tamanha intimidade com Jesus, como se fosse uma metáfora? Pegue Jesus no seu colo. Tenha essa vida de intimidade com Jesus. Feliz Natal!